Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos olhar para aquilo que é a operação da Digi em Portugal aos olhos da Anacom, o enquadramento que a Anacom faz e acima de tudo as conclusões que retira desta entrada de um novo operador em Portugal. Como vocês sabem, a Anacom foi a entidade responsável pela decisão institucional, vamos dizer assim, de fazer entrar um novo operador em Portugal, através da questão do leilão do 5G, onde foi feito um leilão à medida dos novos entrantes. Nessa altura, a Digi foi uma das operações que obteve, neste caso, as licenças para o 5G e que com isso depois acabou por entrar no mercado português com uma força diferente, até porque, ao contrário daquilo que poderia ser expectável, uma nova entrante poderia ser por via da MVNO, acabou por ser por via MNO e isso pressionou ainda mais as incumbentes e na altura, João Cadete Matos, à frente da Anacom, tinha essa visão muito clara. As operadoras em Portugal não garantiam concorrência suficiente entre si para trazer aos portugueses serviços que tivessem mais ajustados do ponto de vista do preço e também do ponto de vista daquilo que eram as fidelizações, que na altura o próprio regulador mencionou até ao governo a necessidade de alterar a lei que previa, neste caso, estes 24 meses de fidelização, fazê-las baixar para 6 meses ou 12 meses. Na altura o governo, e eu tenho um vídeo a falar sobre isso, o governo, que na altura tinha a pessoa responsável por essa pasta, era João Galamba, disse que não fazia sentido, que a lei tinha mudado há pouco tempo e, portanto, foi contra aquilo que era a ideia do regulador e, portanto, só havia uma via para trazer, de facto, essa concorrência que era necessária, que era precisamente a entrada de um novo operador, um operador que não tivesse nenhum tipo de proximidade, nem qualquer tipo de relação com as incumbentes, porque caso contrário seria absolutamente maniatado, como aconteceu com a Novo, que a determinada altura do campeonato pensou-se que poderia ser o garante dessa concorrência, mas que isso nunca chegou a acontecer e soubemos depois porquê. Mas pronto, ou seja, basicamente a operação tem sensivelmente 1 ano e meio desde que iniciou e agora é muito interessante perceber o que é que a Anacom, já liderada por Sandra Maximiano, considera dessa operação e qual é que é o cenário que pinta sobre tudo isto. Por causa dessa situação e devido ao sentido provável de decisão que foi recentemente publicado pela Anacom em relação à questão da renovação dos direitos de utilização de espectro e radiofrequências da Melnós e Vodafone, que é um caso que está aí a dar alguma celeuma, que isto, eu ainda estou a ler muito o documento e a tentar perceber, isto também ainda está numa fase inicial, portanto ainda vão ser feitas, ou seja, as partes interessadas e não só, ainda se vão poder pronunciar, isto ainda está tudo numa fase inicial, portanto ainda não estou em condições de me pronunciar sobre este assunto. Como vê, isto é um assunto, é um documento, só o documento emitido pela Anacom nesta primeira fase tem 480 páginas, portanto fazer uma leitura completa disto é uma coisa que leva ao seu tempo e, portanto, eu não me vou pronunciar para já sobre este assunto. Só que, neste relatório, entre várias outras coisas, está a visão da Anacom sobre a entrada da Digi no mercado de comunicações eletrónicas em Portugal e isso, para mim, é muito relevante para fazer um vídeo, precisamente porque me permite olhar com os olhos do regulador para esta situação, olhar para aquilo que era o mercado nessa altura, com os dados que tínhamos e com os dados que temos e o que é que ele evoluiu e terminar com bastante azia por uma posição da Anacom que, na minha opinião, não se compreende. Ok? Bom, então diz assim a Digi. Eu já sei que isto diz assim a Digi. Diz assim a Anacom, pode ser um bocado mais maçador para alguns, mas eu vou tentar meter aqui os meus comentários no meio, porque já sabem, assuntos importantes discutem-se com tempo. É uma frase aqui do Viciado Comenta. Ora bem, em 4/11/2024, a Digi lançou a sua oferta comercial em Portugal. Este operador dispõe de rede própria, tanto rede fixa como rede móvel, com uma cobertura tendencialmente nacional, embora inferior à dos restantes operadores, e ofertas multiple play e apresenta-se no momento da sua entrada com uma estratégia comercial que apresenta aspectos de distinção relevantes face aos 3 maiores operadores de comunicações eletrónicas. Em primeiro lugar, as ofertas da Digi não impõem aos seus subscritores um período de fidelização no caso dos serviços móveis ou impõem períodos de fidelização relativamente mais reduzidos do que a prática comercial maioritariamente adotada pelos 3 maiores operadores, 3 meses no caso dos serviços fixos ou em pacotes que poderão ser substituídos por um preço de instalação inferior ao praticado pelos principais concorrentes. Isto, a primeira diferença. Em segundo lugar,
a Digi permite a subscrição de ofertas single play sem penalização em termos de preços face às ofertas que agregam vários serviços, possibilitando simultaneamente a subscrição de várias ofertas em pacote. No caso dos serviços móveis, as ofertas standard incluem limites de tráfego relativamente elevados, possibilitando ainda, nestes casos, a acumulação de saldo não utilizado para o mês seguinte. Em contrapartida, os serviços que, em termos de tráfego, têm sofrido quedas relevantes ao longo dos últimos anos, tais como os SMS e a voz fixas, têm associados nas ofertas comerciais Digi preços específicos, ao contrário do que ocorre na generalidade dos restantes operadores, que tendem a incluir um determinado volume de comunicações nos pacotes contratualizados, e os serviços de televisão por subscrição disponibiliza um número de canais inferior ao dos restantes operadores. Portanto, em suma, o que é que temos aqui? Temos a Digi a entrar com uma maneira absolutamente diferente de operar, ou seja, em primeiro lugar, com fidelizações zero no caso dos móveis, fidelizações curtíssimas, 3 meses, no caso dos serviços fixos. Relembro-vos que não é apenas a Digi em Portugal que operava desta maneira, a Ligat já tinha esse modelo também, a questão dos 3 meses, ou até sem fidelização. Todas as operadoras têm essa oferta sem fidelização, mas mediante o pagamento de um valor à cabeça. No caso da Digi é 50 euros no caso das velocidades 1 gigabit, 70 euros no caso dos 10 gigabits, que está aqui no relatório em baixo escrito. Portanto, há uma alteração a nível da questão das fidelizações, há uma alteração significativa no que diz respeito à questão até da própria forma como os serviços são apresentados. No caso concreto, se quiseres subscrever só a internet fixa, pagas mais do que se subscreveres internet fixa com televisão e com móveis e não sei o quê. Ou seja, há nas incumbentes uma lógica de agregação de serviços. Quanto mais serviços agregas, mais em conta eles vão ficando. Se fores fazer a subscrição, digamos assim, de uma oferta single play, ou seja, só aquele produto, acaba por ficar muito mais caro. Na Digi é exatamente igual. Quer tu contrates a internet fixa de, por exemplo, 1 gigabit, pagas 10 euros por mês. Se colocares essa internet fixa juntamente com a televisão, vais pagar, neste caso tens ali o desconto, seria 22, eles depois descontam, reduzem para 20, ou seja, a ideia é, independentemente do número de serviços que tu subscreves, vais pagar basicamente a mesma coisa, no caso concreto da internet fixa e depois com o restante, neste caso a internet fixa e a televisão, há ali aquele bónusito. Bom, adicionalmente a isso, há também a diferenciação do ponto de vista das SMS e do telefone fixo. Como vocês sabem, são 2 serviços que estão em completo desuso em Portugal e, portanto, o serviço de telefone fixo é um serviço que está praticamente em morte cerebral, vamos dizer assim, talvez no nicho dos nossos clientes mais velhos ou no nicho empresarial ainda tem alguma força, mas de resto foi completamente substituído. No caso da Digi tem uma oferta do telefone fixo por 1 euro por mês, onde tu vais pagar, ou seja, pagas 1 euro por mês e depois pagas 1 cêntimo, ou o que é pelos minutos que falas, ou então pagas 2 euros por mês e tens as chamadas ilimitadas. A ideia é, se não se usa, adeus. Okay? E o objetivo é tornar isto mais barato. Portanto, ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, na Mel, na NOS ou na Vodafone, em que o serviço fixo já está incluído, ou seja, o telefone fixo já está lá implícito, e com isso depois, mas tem mais o telefone fixo, mas não quero isso, pois, mas está incluído, é o KK, ok? Para fazer aumentar o número de serviços que são vendidos, basicamente é inflacionar os números, é o que é. A Digi não. A Digi só vai vender esse serviço se tu o quiseres e por um preço ridículo. A mesma coisa que os SMS, ou seja, em vez de estar-te a dizer, mas eu ofereço 3.500 ou 5.000 ou 12.000 SMS, não interessa. Se eu não uso, eu não quero saber disso para nada. A Digi oferece, pagas 1 cêntimo, ok? Se for entre Digis não pagas nada, se for para os outros pagas 1 cêntimo por cada uma, se mandares 100 SMS é 1 euro por mês. Cada vez há menos pessoas a enviar SMS e, portanto, é o que é, ok? Portanto, há também essa diferença. Avançando. Em terceiro lugar, no que diz respeito aos preços, a Digi apresentava preços significativamente inferiores aos praticados pelos restantes operadores. Em novembro de 24, na data da sua entrada nestes mercados, os preços praticados pela Digi eram significativamente inferiores aos praticados pelos operadores de maior dimensão, sendo mesmo os mais reduzidos na maioria dos serviços e ofertas. Apenas em 2 casos os preços da Digi são superiores: TVs individualizadas e voz fixa, com descontos que variavam entre 0,2% e 68%, como se pode observar. Portanto, olhando aqui àquilo que é a fotografia do que era Portugal à entrada da Digi, tínhamos aqui uma coisa interessante, de facto, que é a Mel. Neste caso, exatamente, no ponto de vista das televisões, a Mel tinha aqui um serviço mais barato
para subscrição com 18,98€. Porquê? Porque no caso da Digi ficaria por 22, porque a Digi não vende os seus serviços de televisão sem os serviços de fibra, ok? Portanto, assim sendo, para tu teres os serviços de televisão, terias de ter no mínimo a fibra subscrita e, portanto, isso ficaria a 22 no caso do plano mais barato. Entretanto, face àquilo que aconteceu hoje em dia, ou seja, aos dados que nós sabemos, a Digi já está num valor mais baixo. Primeiro, porque já não precisas ter a fibra de 1 gigabit, que foi a oferta inicial de lançamento, que custava 10€, podes ter a fibra de 500 megabits, que custa 7, portanto isso já reduz aqui 3€ a este valor, portanto já a coloca em 19, praticamente equiparada àquilo que é a Mel, e entretanto, com a nova net fixa 5G, que vai começar por 5, tu vais conseguir ter a televisão por 12 e vais ter o net fixa 5G por 5 e portanto isso ficar-te-ia por 17. Portanto, a Digi até aqui já resolveu o assunto. Tudo o resto, meus amigos, as diferenças são assustadoras, ok? Banda larga fixa, telefone fixo, telefone móvel, tudo como vem. Portanto, não preciso de estar aqui. Então, se vocês reparem aqui, da banda larga fixa mais o serviço... fica-vos entre, ou seja, vocês saem de realidades aqui de 31€ para 22, saem de realidades de 27 para 11, saem de realidades aqui nos pacotes mais completos, então saem de realidades de 51€ para 27, portanto as diferenças são muitíssimo significativas, ok? Pronto. Estes desvios eram superiores caso o termo de comparação fosse os preços das ofertas com características semelhantes às ofertas da Digi. Neste caso, as ofertas deste operador apresentavam no momento do seu lançamento preços que correspondiam a descontos entre os 47% e os 89% face aos preços praticados pelos operadores em Portugal. Porquê? Porque nós aqui estamos a comparar a oferta mais baixa da Digi com as ofertas mais baixas da Mel. Não, como gosta de dizer a CEO da Mel, não estamos a comparar maçãs com maçãs e laranjas com laranjas. Nós aqui estávamos a comparar as tarifas mais baixas, porque lembrem-se que a Digi iniciou com um plano de 1 gigabit e as operadoras incumbentes não tinham 1 gigabit democratizado nessa altura. Lembrem-se que a Digi iniciou ofertas de banda larga, de serviços de telefone, de telemóvel, portanto, os serviços móveis, com valores iniciais de 50 gigas e, portanto, serviços de 50 gigas eram coisas completas. Por isso é que começou a alturas da malta da WTF e na malta das Mosh e da malta das Yorns a ter 1 terabyte e 2 terabytes. Estamos a oferecer gigas aí à barda. Porquê? Porque de repente ficaram borrados, não é? Portanto, se nós formos olhar para isso, então vocês caíam para trás. Se vocês fossem reparar num serviço, reparem só, se vocês forem reparar num serviço de 1 gigabit à data, ficava-vos, logicamente, todas elas irmãs por 37€ por mês e a Digi iniciou com 10. Vejam a mocada que estes senhores levaram. Vejam a mocada que estes senhores levaram nessa altura. Ou seja, de repente aparece alguém a fornecer o mesmo serviço que eu por menos 27€ por mês. Menos 73% do que tu estás a cobrar. Quer dizer, são coisas que eu nem sei, ok? Eu nem sei, ok? Pronto, e nas restantes ofertas, não vou estar agora a ver uma por uma, mas é assim, meus amigos, se vocês forem ver aqui as ofertas mais completas, é coisas que é de bradar aos seus. Se vocês forem ver, por exemplo, a questão dos 10 gigabits, reparem aqui, da banda larga fixa dos 10 gigabits, só a nós é que tinha aqui o preço discriminado por 90,50€ e a Digi inicia por 15. 90 para 15. É uma redução de 83%. Ok? Se vocês forem, por exemplo, reparar os pacotes mais completos, portanto os triple play com os 10 gigabit, a sair de 100€ para 29 na Digi. Portanto, meus amigos, eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O relatório está aqui, a imagem está aqui, e eu acho que são coisas que vos devem fazer pensar. Olhem aqui, por exemplo, vou-vos mostrar aqui, por exemplo, estas três realidades, okay? Que para mim são as mais... Ou seja, um serviço de telemóvel, ou seja, um serviço móvel, na NOS, que era o preço que eles tinham, de 50 gigas, custava-vos 37,99€. A Digi iniciou por 4€. O mesmo plano, com 100 gigabits, ficava-vos por... Ou seja, isto aqui está manifestamente estúpido, porque eles não queriam fornecer, quem queriam iniciar a oferta em 100 gigas, mas pronto, não interessa, é o que é. De 100 gigas... As 3 irmãzitas, as 3 tarolas por 19,99 era o valor alto. Reparem, 19,99 por um serviço de 100 gigas. Hoje em dia custa 19,99 um serviço ilimitado nas incumbentes. Vejam. Ou seja, passámos de 19,99 para 5. Bom, e nos serviços ilimitados então
a casa vem abaixo. Portanto, estavam a ser cobrados aos clientes em Portugal 44,99€ na Mel e na NOS e 54,5€ na Vodafone. E a Digi entrou em Portugal com o valor de 7€, por esse mesmo valor ilimitado. Reparem que aquilo que eles faziam na altura por 100 GB, fazem hoje pelo valor ilimitado. E os valores dos 100 GB andam aí à volta dos 13, 14€, ok? Portanto, vejam a importância disto. E no meio desta porcaria toda que eu estou aqui a contar, ainda temos uma situação. Que é o seguinte: 24 meses de fidelização contra 0 meses de fidelização nos serviços móveis e contra 3 meses de fidelização no restante. Portanto, a mocada que a Digitel deu nestes 3 tarolas não está escrita, ok? Não está escrita. Eles nem sabem, eles ainda hoje estão à procura de saber onde é que estão. Ok? Sem alternativa, se comparassem as ofertas das Digi com as ofertas das restantes operadoras de maior dimensão, com períodos de fidelização semelhantes, porque aqui ainda temos mais essa, que é, primeiro não estávamos a comparar serviços iguais, agora que estamos a comparar serviços iguais, não estamos a comparar condições iguais, não é? As diferenças eram ainda mais significativas. Neste caso, os descontos face às ofertas dos principais operadores em vigor no momento de lançamento variavam entre 60% e 93%. Vejam aqui. Vejam aqui. Ou seja, nos serviços, por exemplo, de banda larga fixa, com fidelizações de 0, 3 ou 6 meses, os valores eram ainda maiores. E eu não vou estar agora uma por uma, mas vejam aqui realidades mesmo dos serviços móveis, por exemplo, aqui no caso dos ilimitados, portanto passávamos de 67, 62, 74 para 7€, passávamos de os 100 gigas, eles depois não têm aqui dados para tudo, mas é assim, é uma questão, é como diz o outro, é fazerem as contas, né? Mas nem é preciso, já está à frente de todos vocês, portanto há aqui alterações, então dos 50 gigas, por exemplo, 93% de diferença, ou seja, isto é tudo do domínio do absurdo dos preços que nós tínhamos. Custa-me olhar para estas tabelas e imaginar que isto corresponde à realidade, mas corresponde. Bom, de referir ainda que, ao contrário do que acontece com os operadores de maior dimensão, a Digi não indexa a evolução anual dos preços à inflação. Após o momento da entrada da Digi no mercado, os 3 operadores de maior dimensão reagiram e ajustaram algumas das suas ofertas, particularmente no que diz respeito às suas marcas tarifários low cost, ok? Atenção, marcas tarifários low cost. Vai começar aqui a minha azia, ok? Inicialmente, no caso das ofertas em local fixo, estas ofertas eram negociadas caso a caso. Posteriormente surgiram novas ofertas associadas às marcas low cost dos 3 principais operadores. Segundo relatos de alguns consumidores e informação disponível nos sítios dos operadores, estas ofertas encontram-se disponíveis apenas nas zonas geográficas onde a Digi tem cobertura. Na sequência das alterações introduzidas nas ofertas low cost dos principais operadores, estas aproximaram-se dos tarifários de ofertas base à Digi, como se pode verificar nas seguintes tabelas. Muitos dos tarifários eram promocionais até 31/12/2024, que continuam promocionais até dia 31/7/2026 e assim vão continuar eternamente. É aquelas promoções de merda que eles inventaram. Meus amigos, começa aziado já aqui. Ok? E começa aziado já aqui por este pontinho que diz aqui 64. Estão a ver aqui este pontinho que diz aqui 64. Porque diz assim, atenção, isto está escrito no relatório da Anacom. Portanto, a partir do momento em que isto está escrito no relatório da Anacom, a Anacom não pode dizer que não sabe. O problema é de onde é que a Digi sabe isto. Peço desculpa, de onde é que a Anacom sabe isto. Portanto, diz aqui, tintim por tintim, inicialmente, no caso das ofertas em local fixo, estas ofertas eram negociadas caso a caso. Posteriormente surgiram novas ofertas associadas às marcas low cost dos 3 principais operadores. Agora reparem nisto. Segundo relatos de alguns consumidores e informação disponível nos sítios dos operadores, estas ofertas encontram-se disponíveis apenas em zonas geográficas onde a Digi tem cobertura. A Anacom sabe disto. A Anacom sabe disto. Letreiro. Ok? A Anacom sabe disto. Agora a pergunta que eu faço é: se a Anacom sabe que existe uma oferta exclusiva que só está presente nas zonas onde a Digi está, como é que a Anacom permite isto sem regulação? E agora a pergunta que eu vos faço: vocês sabem de como é que a Anacom sabe isto? A Anacom foi pesquisar? A Anacom recebeu queixas? A Anacom foi fiscalizar? A Anacom andou a analisar o mercado? Não, meus amigos. Não. A Anacom foi ler um artigo do Zap, que é este artigo aqui, ok? Escrito pela Adriana Peixoto, que diz assim: marcas low cost baixam preços para competir com a Digi, mas há dúvidas sobre a cobertura. E depois tem aqui em baixo informação, patati patati. Portanto, a Anacom soube pelas notícias que havia um problema em Portugal.
A Anacom soube pelas notícias, linkou aqui um artigo da opinião pública dizendo que, só faltou dizer alegadamente, supostamente, teoricamente, os consumidores acharam que, não é os consumidores acharam que. A Anacom pode ter a certeza que isto aconteceu. E se esta pouca vergonha continuar a acontecer em Portugal, é porque nós temos uma Anacom que não existe. Nós temos uma Anacom que está lá, num espaço físico, que tem pessoas que existem, mas que não fazem o que tinham de fazer, que é regulação. Porque vamos lá ver uma coisa para ver se a gente se entende. Em primeiro lugar, a definição do que é estas marcas brancas que elas inventaram aqui, low cost ou o que seja. Isto são empresas, isto é um tarifário, isto é o quê? Porque vamos lá ver uma coisa. Eu faço uma pergunta. A Anacom tem os dados de quantos serviços de internet fixa tem a Amiga ou a Uso? Não tem. A Anacom fiscaliza quais é que são as margens praticadas por estas empresas de marca branca? Não tem. Nos relatórios que a Anacom está constantemente a publicar, aparecem as cotas de mercado da Mel, da NOS e da Vodafone por um todo. Os valores que englobam, ou seja, as pessoas que estão nas marcas brancas estão englobadas nas cotas de mercado das empresas principais. Isto está correto? Não está. Isto permite a transparência na análise dos números? Não permite. Portanto, acham que faz sentido que uma operadora possa decidir em detrimento, ou seja, a nível de justiça no próprio mercado, faz sentido para vocês que uma operadora possa dizer daqui até ao meio da rua a Digi está presente e vocês vão ter as 3 tarolas. Do meio da rua para lá, a Digi por alguma razão não está presente e aquelas pessoas são discriminadas e não têm essas ofertas. Ou seja, tendo em conta aquilo que vocês conhecem e tendo em conta as diferenças de preço entre os valores das incumbentes e o valor das marcas brancas e da Digi, que não é, para mim, algo... Ou seja, eu não digo que a Digi é uma low cost, que é uma marca branca, que é a Digi é a Digi, aquele é o serviço da Digi, ponto final. As marcas brancas são marcas virtuais que criaram ali e que inventaram para concorrer, ou seja, é para não ter que baixar as calças e dizer que fui eu que fiz. Epá, não, foi ali um gajo qualquer que eu contratei para andar lá a batatada com aqueles. Eu não me sujo. Estão a perceber? Portanto, a pergunta que eu faço é, a Anacom soube isto pelas notícias? A Anacom não vai fazer nada? A Anacom vai continuar a permitir que as operadoras possam decidir ou não decidir? Porque é assim, das duas, três. Ou se começa a regular isto e dizer assim, muito bem, Amigo, Uso e querem operar estas marcas com serviços completos, ou seja, com os serviços fixos e com os serviços móveis, porque serviços móveis sempre tiveram, serviços fixos é que não. Querem continuar com isto? Muito bem. Vão ter que tornar isto empresas à parte, vão ter que fornecer estatísticas em relação a estas empresas e vão ter que celebrar acordos nas vossas próprias redes ou noutras, onde vocês quiserem. Portanto, estas operações têm que funcionar tal qual como se fosse um novo operador. E depois, a partir daí, sim, tem capacidade, vamos dizer assim, operacional para decidir comercialmente onde é que querem estar, ok? Eu subscrevi, por exemplo, eu cheguei ali e fiz um acordo com... Portanto, eu sou a Uso, fiz um acordo com a Mel, tenho um acordo qualquer fixado, esse acordo não pode estar a um valor que não seja possível ter lucro e esse acordo vai servir de base para futuras operações que queiram entrar em Portugal, porque é uma forma muito interessante de pressionarmos as operações a que tenham, neste caso, em que haja, digamos assim, um valor pré-estabelecido, ok? Para que servir de exemplo, e a Anacom tem que conhecer esses dados e a partir daí sim, agora vou para Setúbal, quero ter em Setúbal, muito bem, estás em Setúbal, agora quero não sei o quê, que é para não acontecer esta pouca vergonha de estarmos a discriminar clientes, já só falta por piso de prédio, qualquer dia, o piso 2 tem lá um gajo que é da Digi e vou ter lá os serviços, o piso 1 não tem, vou lá, não vou ter, pá, poupem-nos a isto, não é? E acima de tudo, poupem-nos a inação da Anacom, que escreve aqui um relatório, menciona um artigo nas redes, na opinião pública, não é? Com opiniões de uma pessoa qualquer comum, e que de repente chega aqui e diz assim, bom, aconteceu isto assim, assim. Pois está bem, olha, obrigado. Só falta eu ir aqui a uma esquadra, o polícia estar a comentar o que é que está a acontecer, que está um assassino não sei onde, a matar não sei quem, e não faz nada. A gente não quer comentários, a gente não quer relatórios, a gente quer regulação. Certo? O que nós precisamos aqui é uma coisa muito simples e muito rápida. A Anacom tem que estabelecer um quadro para a existência destas operações. Estas operações não podem existir por seu belo prazer e decidir, agora estou aqui, agora não estou ali, e os consumidores finais que se lixem. Ou estão presentes em toda a região onde a Digi está, ou não estão presentes. Agora não vamos decidir rua a rua, casa a casa, o que é que a gente faz.
Pá, peço desculpa. Isto para mim é uma das situações mais gritantes de falta de regulação que nós temos em Portugal. E é o consumidor final que se lixa. Ok? Porque estamos sempre todos a fazer figas para a Digi chegar, porque é assim, bom, a Digi chega aqui, mesmo que a Digi não tenha o melhor serviço do mundo, eu pelo menos passo a ter as low cost. Tendo as low cost eu consigo poupar uma carrada de dinheiro, que é esse o meu objetivo pelo menos para já. Não é? Portanto, estamos aqui todos. Se havia dúvidas que é a Digi que puxa esta questão da concorrência, tem aqui a dúvida toda esclarecida. É pena que a Anacom tenha que ter visto pelo Zap. Não é? Pá, e que não tenha emitido nenhuma opinião ao longo deste último ano e meio em que se viu esta pouca vergonha sobre esta situação. Bom, avançando. Pronto, avaliando aqui a situação a partir daqui, não é? Portanto, obviamente que as low cost fizeram uma aproximação significativa àquilo que são os serviços da Digi, vê-se aqui, houve uma determinada altura em que estiveram igualadas, depois perceberam que, por alguma razão, acabaram por fazer subir esses valores e continuam a estar perto o suficiente, mas não demasiado próximas. Pronto, depois temos aqui as restantes ofertas, patati patati. Posteriormente, em dezembro de 24, assistiu-se a uma atualização nas ofertas core dos operadores e em janeiro e fevereiro de 25 registou-se um aumento de preços, principalmente das marcas low cost, após o término das campanhas. Na sequência das alterações acima mencionadas, e como se poderá verificar nas tabelas seguintes, a Digi continua a oferecer o preço mais reduzido face às ofertas core dos restantes operadores na maioria dos serviços, com descontos que variam entre 12% e 65%. Apenas em 2 casos, patati patati. Portanto, continua a Digi fortíssima. É muito difícil medir com exatidão o impacto da entrada da Digi no mercado a nível de preços de retalho, designadamente porque muitos dos preços praticados não correspondem aos preços headline, ou seja, os preços anunciados publicamente, mas resultam de uma negociação com o utilizador final, tipicamente ocorrida em antecipação ou após os períodos de fidelização. Analisar apenas os preços headline tenderá a subestimar o impacto da entrada da Digi no mercado. Exatamente, mas ainda assim é mais do que suficiente para considerarmos no final que a entrada da Digi teve um impacto muito significativo naquilo que é não só a redução de preços, naquilo que é a mudança das ofertas, como também na própria utilização dos serviços, como vemos sobre a questão das bandas largas móveis. Porquê? Porque o consumo de dados aumentou drasticamente desde a questão da liberalização de gigas ao pontapé e, portanto, isso mudou tudo, não só do ponto de vista da utilização dos telemóveis, mas também a utilização de routers, etc. e tal. Mas sim, é verdade. Ou seja, quando estamos a analisar os preços, estamos a analisar o preço que é fixado, mas depois em negociação há pessoas que têm preços muito mais baixos, porque é aquela coisa. Deixa-me cá vir aqui à parte falar contigo. Pá, pronto, então, se é para não ir para a Digi, então vá, a gente faz aqui menos 10 paus ou menos 15 paus, pronto, mas não digas nada a ninguém, hein, que a gente fez isto. Pronto, os que choram, mamam, os que não choram, mamam também, mas é, pá. Sem prejuízo, há elementos indiretos, mas relevantes, que podem apontar para um impacto significativo, sobretudo no segmento móvel. Atenta a conhecida relação económica inversa entre o preço e a quantidade consumida, um exemplo particularmente ilustrativo do potencial impacto da entrada da Digi e da reação dos concorrentes corresponde à evolução do tráfego por cliente, que subiu 41,4% desde a entrada da Digi no mercado e que até ao quarto trimestre de 2025, ou seja, é o que eu estava a dizer. O tráfego por cliente era uma das métricas onde Portugal comparava mal com o resto da Europa, sendo que esta alteração relevante parece ser explicada com a criação de tarifários móveis ilimitados por parte da Digi a preços reduzidos e em reação o lançamento de tarifários equivalentes por parte dos seus concorrentes. Espera-se que a entrada de um novo operador resulte numa diminuição da concentração e num aumento da concorrência, expectavelmente com benefícios para os utilizadores finais. Sem prejuízo, é de relevar que as ofertas da Digi têm no momento atual limitações do âmbito geográfico, não estando presentes na totalidade do país. Também ainda não são claras outras dimensões relevantes na evolução da dinâmica concorrencial entre operadores e na capacidade de atrair e reter uma base de clientes relevante, nomeadamente a qualidade do serviço prestado em todas as suas variáveis, como por exemplo a latência e a velocidade de débito associada, o serviço de apoio ao cliente e outros tipos de vantagens comerciais associadas à oferta. É verdade, há ainda aqui muitas lacunas, mas eu relevo que, mesmo assim, se fôssemos para escrever a nível de coberturas do âmbito geográfico, limitações de coberturas do âmbito geográfico, as outras incumbentes também as têm. Ok? E em relação a débitos, há zonas do país onde a nível de débitos são também miseráveis. E aí a situação é mais complexa. De notar que a limitação do âmbito geográfico pode efetivamente condicionar, pelo menos no curto prazo, o grau de pressão concorrencial sobre os restantes operadores. No momento em que este sentido de provável decisão, doravante abreviado SPD, é aprovado, a entrada da empresa no mercado é recente, 1 ano e meio, não sendo ainda claro o equilíbrio que se estabelecerá. Ou seja, porquê é que é importante analisar isto? Porque num quadro do sentido de provável decisão é preciso perceber
o que é ou o que é que vai ser a Digi. Porque estamos a falar de renovações de espectro, estamos a falar de renovações importantes naquilo que vai ser o desenvolvimento e a conjuntura dos próximos anos, nomeadamente da década de 30 e subsequente, e portanto é importante a Anacom continuar a reservar aqui um espaço para poder ter medidas regulatórias que visem, acima de tudo, a proteção daquele que é o quarto operador. Relembrar que a Digi tem muito menos acesso a espectro do que as outras três operadoras. O leilão do 5G ocorreu e a Digi conseguiu obter uma grande parte, ou melhor, conseguiu obter 40 MHz no caso do espectro necessário para o 5G, já tinha 40 MHz da Novo e herdou, através da compra da Novo, muito do espectro que a Novo já tinha e, portanto, acabou por conseguir ter aqui o espectro suficiente para iniciar uma operação MNO, portanto, uma operação sem utilização de infraestrutura das outras operadoras. Ainda assim, para o futuro, e até porque não sabemos o que é que vai acontecer, qual é que é exatamente a data do switch off do 2G, não sabemos qual é que vai ser a correlação de forças no futuro entre as várias operadoras, ou seja, não sabemos qual é que será a dimensão da Digi, se a Digi sai do mercado, se a Digi fica no mercado, não sabemos as operações de consolidação que aí vêm, não sabemos quantas operações vamos ter, e portanto pode ainda assim ser necessário à Anacom voltar a intervir sobre o ponto de vista do espectro de radiofrequência, abrindo leilões com algumas decisões, ou melhor, com momentos específicos para novos entrantes, garantir condições específicas para o acesso a esse espectro, ou seja, sabem que a Anacom tem esse peso, tem esse poder, que é no momento das renovações ou no momento dos leilões dos espectros, não só ganha dinheiro, como também pode impor um conjunto de condições, nomeadamente coberturas mínimas, nomeadamente débitos mínimos, de velocidades de internet, naturalmente, pronto, ou seja, estar a renovar isto muito para lá daquilo que é um horizonte temporal que a Anacom considere suficientemente baixo para poder ter poder, é também destrunfar os novos operadores, porque imaginando que a ideia que estava aqui subjetiva no início era que estes três operadores queriam a renovação de espectro no mínimo a 20 anos, a Anacom diz que não vai tão longe, mas utiliza, de certo modo, aqui a possibilidade de renovar também outras frequências que não terminavam já, mas renová-las até mais tempo, para tentar equilibrar aqui o acordo. Eu ainda não estou 100% dentro deste assunto, vou querer fazer um vídeo sobre isto mais à frente, vamos esperar perceber também quais é que vão ser as posições das operadoras, vamos perceber aqui várias coisas, mas para já achei muito relevante partilhar com vocês estas páginas do relatório, que ainda terá muito sumo para fazer mais alguns vídeos, tenho a certeza absoluta, até porque toca aqui também numa questão relevante, que é a questão das MVNO. Já fiz um vídeo no passado sobre isso, tive a oportunidade de falar com o Luís da Liga sobre essa questão. Quem sabe podemos fazer mais um conteúdo no futuro em relação a isso, mas achei por bem partilhar isto para que vocês percebam, primeiro, qual é que é a visão do regulador, segundo, como é que era o estado da nação nessa altura e como é que as coisas foram apresentadas. Veja os preços que tínhamos. Para aquela malta que diz, mas olha lá, mas as operadoras afinal nem têm um preço assim tão diferente, olha, as low cost conseguem ter um serviço muito melhor e conseguem ter um preço muito aproximado. Epá, isso a Digi para mim, lembrem-se só de uma coisa, meus amigos. Antes da Digi entrar em Portugal, a única coisa que vocês tinham nas marcas brancas, nas low cost, como vocês quiseram se chamar, os serviços móveis, obviamente a um preço um bocadinho mais baixo, com regalias, etc e tal, questões das Ubers, a questões dos Netflix, as questões de não sei o quê, mas comparativamente àquilo que vocês têm hoje, não tinham. Portanto, se há uma coisa que vocês têm sempre que se lembrar é do que era Portugal antes da entrada da Digi e do peso, que ao contrário daquilo que a Anacom aqui diz, que não é possível, não há factos, não há garantias a 100%, é assim, bullshit, está bem? Isso é o que a Anacom diz e muito do que a Anacom diz é para esquecer, está bem? Para nós, consumidores finais, é muito difícil não conseguir encontrar uma correlação gigantesca entre a melhoria da nossa vida, do nosso bem-estar, redução dos preços que nós pagamos todos os meses, qualidade de serviço, maior qualidade de serviço e, acima de tudo, democratização do acesso aos dados móveis, porque não foi só a questão das tarifas ilimitadas, foi a questão da implementação de um preço baixíssimo, 4 euros por mês, para uma tarifa, ou melhor, para um tarifário com 50 gigas, ok? Por 4 euros por mês, e vocês tiveram a oportunidade de ver aqui quanto é que eram cobrados. Dezenas e dezenas de euros a mais. Portanto, a utilização de dados móveis explodiu, porque a Digi fez o favor de permitir que isso fosse feito a um preço muito mais baixo. Vejam, por exemplo, a questão dos tarifários ilimitados das incumbentes, que saíram de valores pornográficos para 19,99€ hoje. Continuamos só com o problema das fidelizações, mas pode ser resolvido se a nossa querida Anacom parar de ler jornais e começar a fiscalizar
verdadeiramente o mercado e implementar um quadro regulatório sério para estas marcas brancas, que continuam a operar a seu belo prazer, continuam a fazer o que querem neste país e, na minha opinião, não pode ser assim. Digam-me se eu estou errado. Um grande abraço a todos e vemos no próximo Viciado Comentar.